Então, vamos lá. Eu separei aqui para essa aula de hoje 3 figuras de linguagens. Nossa, Lilian, mas se existem tantas, você vai trazer 3? Sim, gente, porque a gente tem um tempo limitado aqui, né? E eu não conseguiria trazer e fazer vocês entenderem tantas outras com esse tempo limitado, tá bom? Então, o que acontece? Trazendo essas 3, eu tenho certeza que vocês vão conseguir eliminar alternativas com muito mais facilidade. Por quê? Para quem não sabe, vestibulinho ETEC tem lá as questões de português, matemática, biologia, química, física, história, geografia, tudo isso, né? Todas as matérias que estão no ETEC Power. E aí, cada questão tem 5 alternativas. Então, geralmente, as questões sobre figuras de linguagem, como foi a questão número 7, eu acho, ou foi 6 ou foi 7, da prova mais recente, elas vão te trazer ali em cada alternativa uma figura de linguagem. Se você não conhecer nenhuma, vai ser muito difícil você responder. Se você conhecer uma, você já consegue eliminar uma alternativa errada. Você aumenta a sua chance de acerto. Se você conhecer 2, você aumenta mais ainda. Se você conhecer 3 figuras de linguagem, você aumenta muito a sua chance de acertar aquela questão de figuras de linguagem, tá? E é sempre legal também saber quais são aquelas que mais se repetem no vestibulinho, né? Para quem é da ETEC Power, já tem isso em aula, tá? Para quem não é, faz aí um bom mapeamento da prova para você conseguir identificar. Dá trabalho, mas vale a pena. E se não quiser ter trabalho, já sabe, né? Se matriculou na plataforma que mais aprova no vestibulinho ETEC. Ai, que lindo! Vinícius foi aprovado no curso de ADM junto ao ensino médio graças à ETEC Power! Parabéns, Vini! Muito feliz por você, muito feliz por ter feito parte da trajetória. É isso, gente. ETEC Power sempre trazendo resultados incríveis. Muito feliz de ver isso. Obrigada, Vini. Então, vamos lá. Primeira figura de linguagem que eu vou trazer para vocês aqui é a tal da metáfora. Por quê, gente? Porque a metáfora, quando ela não aparece diretamente no vestibulinho, ela aparece indiretamente. O que significa isso? Tem questões que vão te pedir mesmo ali a metáfora. A alternativa vai ter a ver com metáfora. E tem outras que a alternativa não vai ter a ver com metáfora. Mas a maluca da metáfora vai aparecer entre as outras alternativas. E você sabendo quem ela é, você consegue descartar alternativas, tá? Eliminar alternativas. Essa é uma técnicazinha muito simples de interpretação que te ajuda a acertar mais as questões, tá bom? Então, o que é a metáfora? A metáfora é uma figura de linguagem que ela vai trazer pra gente ali um sentido diferente para algo que nós estamos geralmente caracterizando, tá? Ok, vou trazer um exemplo real aqui para vocês entenderem. Porque muitas vezes, como eu já falei, as definições das figuras de linguagem são meio confusas, né? Então, a metáfora é como se ela fosse uma comparação. Mas não é uma comparação usando elementos comparativos. Por quê? Porque a comparação usando elementos comparativos também é uma figura de linguagem. Aí já estou até entregando mais figuras de linguagem do que eu prometi, né? Então, comparação é uma figura de linguagem em que você vai usar elementos comparativos. Então, a metáfora é muito parecida com a comparação. Mas eu costumo dizer, isso me ajudou muito a entender na época da escola e em todas as provas e assim por diante, que a metáfora é mais poética, ela é mais romântica do que a comparação, tá? Porque a comparação, ela vai usar esses elementos comparativos e a metáfora não vai, tá bom? Então, vamos lá. O que são elementos comparativos, gente? São palavrinhas que deixam claro pra gente que algo está sendo comparado. Então, coloca aí na sua anotação, né? Comparação é uma figura de linguagem que usa elementos comparativos. Por exemplo, Bruna é bonita como uma pintura de Van Gogh. Para quem não sabe, eu amo Van Gogh. Eu não estou agora com o meu caderninho de Van Gogh aqui por perto. Eu comprei o caderninho de Van Gogh na National Gallery em Londres no ano passado. Que eu amo Van Gogh, juro. Eu fui nesse museu só por causa do Van Gogh, gente, dos quadros dele. Então, olha só, comparação. Bruna é tão bela quanto uma pintura de Van Gogh. Esse quanto, gente, é um elemento comparativo. Da mesma forma que se eu dissesse, ela é cheirosa como uma flor. Esse como também é um elemento comparativo. Certo? Então, isso é uma comparação. Victoria é um doce. Vitória é um doce. Isso é uma metáfora. Por quê? Porque a Vitória, ela não é um doce mesmo, né? A Vitória não é um cupcake, não é um pãozinho de mel. Não. A Vitória não é um doce físico, um doce sólido, sabe? Só que a Vitória tem as características de um doce, ela tem uma doçura, né? Ou então, se você disser, por exemplo, que Felipe é um anjo, só que o Felipe não tem asa, não sai voando. Ele é um anjo porque ele é alguém gentil, ele é alguém educado, talvez, ele é alguém amável. Por quê? Porque essas pessoas têm características dessas coisas, né? Então, você está comparando a Vitória, por exemplo, com um doce,
ou está comparando a Paloma com uma flor, porque ela talvez seja tão cheirosa quanto, né? Está comparando o Felipe com um anjo, porque o Felipe é uma pessoa gentil e tudo mais. Só que o Felipe não é um anjo de verdade e você não está usando elementos comparativos. Você não usou o como, o tanto quanto, tal qual. Você não usou esses elementos. A Thelma tá rindo aqui, né? Eu falei que eu não vou trazer exemplos que vocês possam usar para ofender pessoas. Não farei isso, tá? Então, assim, vocês conseguem perceber essa diferença entre a metáfora e a comparação? Na comparação, você deixa claro que é uma comparação. Você está usando elementos que comprovam que é uma comparação. E na metáfora, você não faz isso. Na metáfora, você está comparando com algo, mas é uma comparação mais poética, né? Você está literalmente associando aquela pessoa àquela coisa, àquele ser, enfim, por conta das características daquela pessoa, tá bom? Então essa é a diferença da metáfora para a comparação. Eu ia trazer aqui só 3 figuras de linguagem, mas no fim das contas já falei da hipérbole, já falei da comparação, da metáfora, já foram 3, né? Mas tem outras 2 que eu literalmente planejei trazer para vocês. Então, mesmo passando um pouquinho aqui o nosso tempo de live, que eu tinha pensado em meia hora mais ou menos, eu vou trazer essas 2, tudo bem?